Assim como a moda vem e vai, existem alguns temas no Supremo Tribunal Federal e no STJ que acompanham a mesma tendência. Existem temas que são cobrados muito em prova, daqui a pouco essa cobrança vai embora e de repente esse tema surge para uma cobrança ainda maior. Eu vou te apresentar hoje um tema que está exatamente nesse momento, ou seja, no momento da volta de cobrança. Esse tema não vai só cair nos concursos, esse tema vai despencar nas provas. Eu estou me referindo à responsabilidade da administração pública na terceirização, ou seja, nos contratos de terceirização que ela firma com pessoas jurídicas. Vamos estudar hoje tudo que o Supremo decidiu no tema 1118, que é o último tema sobre responsabilidade da administração pública nos contratos de terceirização. Vamos falar sobre direito constitucional, vamos falar sobre direito do trabalho, e aqui eu preciso te dizer o seguinte: a partir desse vídeo, eu vou te apresentar uma escala de importância dos temas para os concursos da advocacia pública. Sim, eu já te ajudo, eu sei, mas vou te ajudar ainda mais. A partir desse vídeo, eu vou te apresentar uma escala que vai de 1 a 3, 3 sendo os temas com maior potencial de cobrança nos concursos da advocacia pública, segundo a minha análise. A escala 2 vai representar os temas de importância mediana e a escala 1 vai representar os temas com menor importância. Contudo, não se engana. Tudo que eu gravo aqui no YouTube é importante para os concursos da advocacia pública. A escala é só para te ajudar numa eventual revisão que você precisa estabelecer aí a partir da necessidade de enfrentar os conteúdos mais importantes numa prova, tá? Tudo que eu gravo é importante, mas de tudo que eu gravo, existe uma escala de importância que vai de 1 a 3. Esse tema está na escala 3. Bom, vamos analisar aqui um enunciado, como de praxe aqui no canal. Como é que isso poderia cair na sua prova? Vou te apresentar um enunciado a partir do qual você acompanha comigo exatamente o seguinte. Ebesco é contratado pela empresa X e presta serviço terceirizado ao Estado de São Paulo como segurança. Trabalha no prédio onde funciona a primeira vara da Fazenda Pública do Estado. Ebégico, há 3 meses, não recebe salários e ajuizou demanda contra a empresa X e o Estado de São Paulo a fim de receber suas verbas trabalhistas. Diante desse cenário, explique como se dá eventual responsabilidade do Estado de São Paulo na reclamação trabalhista de Ebesco. Nós temos um enunciado que pode muito bem estar na tua próxima prova da advocacia pública e esse enunciado não tem absolutamente nada de fácil, pelo contrário, ele é bem difícil porque ele pergunta de forma genérica. O enunciado apenas nos informa que existe uma reclamação trabalhista de Ebesco, que Ebesco presta serviço terceirizado ao Estado de São Paulo, pela via do Poder Judiciário, uma vez que ele foi contratado, nesse caso, pelo Poder Judiciário, que age aí como administração pública e que ele elabora no prédio onde funciona a primeira vara da Fazenda Pública do Estado. Ajuizou reclamação trabalhista contra a sua empresa X, a empresa que lhe contratou, e nesse caso também contra o Estado, pedindo a sua responsabilidade subsidiária. Portanto, não temos elementos para desenvolver de fato e de verdade aqui uma situação prática que evidencie situações específicas. Aqui nós temos que responder de fato tudo o que conhecemos sobre responsabilidade civil do Estado na terceirização. Bom, a melhor coisa que você pode fazer para você agora, inclusive em termos neurocientíficos, é pausar aqui o vídeo e tentar responder tudo o que você sabe sobre a responsabilidade civil do Estado na terceirização e, nesse caso, responder aquilo que eu apresentei em termos de enunciado. Isso acontece porque, ao tentar forçar aquilo que você se lembra sobre responsabilidade civil na terceirização, portanto, sobre o tema, o que eu vou explicar a seguir vai ser melhor codificado na tua memória de longo prazo do que se você não fizer essa tentativa de free recall, uma técnica que eu aplico nos alunos que estudam comigo na mentoria Ubirajara para procuradorias no MUP. Se você quiser saber mais sobre o MUP, deixe um comentário aqui nesse vídeo que eu posso te encaminhar para o link onde eu apresento essa mentoria, que ajuda centenas, milhares de alunos a estudar e já ajudou centenas e milhares de alunos a passar nos concursos da advocacia pública. Muito bem, pausa o vídeo e faz o teu free recall nesse momento. Espero que você tenha feito isso. Vamos para a resposta. Como se dá a responsabilidade civil do Estado de São Paulo na reclamação trabalhista de Ebesco, ou seja, na terceirização? A primeira coisa que você tem que identificar nesse enunciado, para que a tua resposta seja completa, para que você possa gabaritar o espelho de correção, é que tipo de contratação nós estamos efetivamente estabelecendo enquanto realidade. Nós estamos diante de uma terceirização ou nós estamos diante de uma empreitada? Isso é importante, porque a responsabilidade na empreitada ela é tratada pela OJ 191 do Tribunal Superior do Trabalho. E muita gente esquece exatamente essa OJ 191 quando a espécie de contratação se dá na forma de empreitada. Aqui eu trago apenas como bônus para que, se você estiver diante de um cenário em que você esteja contratando na forma de empreitada e não de terceirização,
você lembre que a OJ 191 do TST diz o seguinte, ó: diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo dono da obra uma empresa construtora ou a incorporadora. Se o dono da obra for uma empresa construtora ou incorporadora, existe responsabilidade, nesse caso, no contrato de empreitada, para o dono da obra. No caso, o dono da obra sendo o poder público, não sendo o poder público, portanto, uma empresa construtora ou incorporadora, por óbvio, não há responsabilidade do poder público no contrato de empreitada, nem de forma solidária, nem de forma subsidiária, em relação às obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. Então, muito importante saber se se trata de fato de terceirização ou de empreitada. Sendo empreitada, se resolve pela OJ 191 do TST. Mas, segundo o enunciado, estamos diante realmente de uma terceirização. Sendo terceirização, como se dá a responsabilidade da administração pública? Não temos como falar sobre responsabilidade da administração pública na terceirização sem iniciarmos pelo tratamento da súmula 331 do TST. Essa súmula 331 do TST, ela diz nos seus incisos 4º e 5º o seguinte, ó: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também no título executivo judicial. Bom, o EBESCO, ele ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa X e em face do Estado de São Paulo. Então, nós temos efetivamente aqui, a princípio, a incidência da súmula 331, porque nessa situação ele, Estado, está participando da relação processual e, se houver condenação nessa reclamação, ele vai constar do título executivo judicial. Então, a princípio, haveria a possibilidade de responsabilidade nos termos do inciso 4º. No inciso 5 da súmula 331, nós temos essa redação aqui, e aí presta bastante atenção. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do inciso 4º, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666 de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, presta atenção, esse inciso 5 da súmula 331 regula e regulou por muito tempo, somente ele, a responsabilidade civil da administração pública no contrato de terceirização. Ocorre que a Justiça do Trabalho aplicou uma interpretação prática à súmula 331, especialmente ao seu inciso 5, e essa interpretação prática foi a pior possível para a administração pública. Como é que se deu essa interpretação prática do inciso 5 da súmula 331 por parte da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho praticamente fez o seguinte, ó: se existir reclamação trabalhista no contrato de terceirização e o reclamante colocar o poder público como réu, bom, e, nesse caso, também ficar comprovado no processo, na reclamação, que existem verbas trabalhistas que precisam ser adimplidas da empresa para com o reclamante, então a responsabilidade subsidiária da administração pública é praticamente presumida. O simples fato de existir contrato de terceirização gerou, nessa interpretação prática da Justiça do Trabalho, no que diz respeito ao inciso 5 da súmula 331, gerou a responsabilidade civil do Estado na terceirização. O simples fato de estar na reclamação e o simples fato de existir contrato de terceirização implicava, na interpretação prática da Justiça do Trabalho, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da administração pública. Contudo, havia um detalhe que era justamente o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666. Por meio desse dispositivo, a administração pública não recebia responsabilidade por parte do inadimplemento das obrigações trabalhistas nos contratos de terceirização. Você tinha a súmula 331, inciso 5 do Tribunal Superior do Trabalho dizendo uma coisa, nos incisos 4 e 5 da súmula, e no artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, você tinha outra coisa sendo dita pelo legislador. Então, a partir desse conflito, o Supremo Tribunal Federal começou a sua jurisprudência sobre a responsabilidade da administração pública nos contratos de terceirização. O Supremo começou a sua jurisprudência a partir do tema 246.246, que diz assim, presta atenção: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,
seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. O que é que o Supremo fez? O Supremo ele estabilizou o entendimento que variava entre a aplicação da súmula 331, incisos 4 e 5 do TST, com aquela interpretação prática que lhe deu a Justiça do Trabalho, e o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, que não previa a responsabilidade, pelo contrário, afastava a responsabilidade da administração pelo inadimplemento nos contratos de terceirização, ou seja, pelo inadimplemento do empregador nas relações que ele mantinha com os seus empregados e prestando serviço terceirizado ao poder público. O Supremo disse o seguinte: o simples fato da administração contratar pela via da terceirização e o simples fato dela estar na relação processual trabalhista, portanto, na reclamação, como reclamada, no caso, configurada na reclamação trabalhista como reclamada, o simples fato de ter contrato de terceirização e o simples fato de estar como reclamado na relação processual trabalhista não transfere de forma automática ao poder público a responsabilidade pelo inadimplemento das verbas trabalhistas por parte do empregador, seja, nesse caso, responsabilidade solidária, seja responsabilidade subsidiária. O tema 246 apenas disse que o simples fato da administração contratar pela via da terceirização não gera de forma automática a sua responsabilidade. Em outras palavras, o que é que o Supremo disse pelo tema 246? Que é preciso demonstrar a culpa na eleição errada e na fiscalização equivocada do contrato de terceirização. É preciso que fique demonstrado na reclamação trabalhista que a administração elegeu de forma equivocada a empresa, portanto, elegeu uma empresa que não tinha condições de arcar com as verbas trabalhistas dos seus empregados, ou que ela fiscalizou de forma equivocada ou errada o contrato de terceirização. Isso porque a própria súmula 331, no inciso 5, diz de forma bastante específica que a responsabilidade da administração pública acontece caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Ou seja, nunca a própria súmula 331 estabeleceu essa responsabilidade automática e isso decorreu de uma interpretação prática da Justiça do Trabalho acerca da súmula 331. O Supremo, pelo tema 246, afastou essa responsabilidade automática, dizendo exatamente que o simples fato da administração estar no polo passivo da reclamação trabalhista e ter um contrato de terceirização com a empresa reclamada, a primeira reclamada, não transfere a responsabilidade automática para o poder público, seja em caráter solidário, seja em caráter subsidiário. Contudo, isso gerou um outro problema. O tema 246, ele apresentou a solução a um ponto, mas ele acarretou uma outra discussão. Ok, se não existe responsabilidade automática, então essa responsabilidade precisa estar comprovada na reclamação trabalhista, certo? Certo. Mas de quem é o ônus de provar essa culpa ou a ausência de fiscalização por parte da administração? O ônus é do reclamante ou da administração? E aí, o que a Justiça do Trabalho fez? De novo, aplicou a inversão do ônus da prova, transferindo para a administração o dever de provar que não teve culpa na eleição e na fiscalização do contrato. O Supremo, pelo tema 246, resolveu um problema, que era a responsabilidade automática, mas a partir desse tema 246, a Justiça do Trabalho aplicou uma outra interpretação muito ruim para a administração pública, que foi o seguinte: ok, tem que estar comprovado no processo, nos autos, que a administração teve culpa. Culpa em vigilando, culpa em neligendo. Mas, veja, de quem é o ônus de comprovar isso? É do reclamante ou da própria administração? É ônus da administração provar que não teve culpa em neligendo e em vigilando? Nesse caso, a Justiça do Trabalho, fazendo de novo outra interpretação prática, estabeleceu que esse ônus da prova é da administração, ou seja, ela é que tem o dever de provar que não teve culpa na eleição e na fiscalização do contrato. Bom, isso tem um problema, essa interpretação, inclusive, é inconstitucional, essa interpretação do ônus para a administração. Por quê? Porque os atos administrativos possuem presunção de legalidade e de legitimidade, e, portanto, o ônus de comprovar que os atos administrativos praticados, eles contêm irregularidades, não é da administração, e sim da parte que alega a existência dessa irregularidade. Muitas condenações da administração pública, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária nos contratos de terceirização pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviço, foram fundadas exclusivamente na inversão do ônus da prova. O juiz entendeu que a administração não se desincumbiu do ônus de provar que não teve culpa em neligendo ou culpa em vigilando e condenou a administração pública exclusivamente na inversão do ônus da prova, gerando, portanto,
várias e várias, milhares, centenas de decisões contrárias ao interesse público. Bom, com base nesse novo problema, no que diz respeito à distribuição do ônus da prova, o Supremo vem agora com o tema 1118 e esse tema vai despencar nas provas. Lembra que eu falei que alguns temas como moda vêm e vão? Muito bem, responsabilidade civil do Estado nos contratos de terceirização é um dos temas em que isso, de fato, vai acontecer. Ou seja, esse tema estava um pouco esquecido no que diz respeito à cobrança das provas em relação à quantidade do que ele era cobrado no passado, e agora o tema 1118 de 2025 vai fazer com que esse tema volte a despencar nas provas. Chegou o momento de te explicar exatamente os itens do tema 1118 do Supremo. Sim, os itens, porque o tema 1118 tem item 1, item 2, item 3, item 4. E atenção, presta atenção, se você acompanha a jurisprudência do Supremo, você tem percebido que as teses nos temas que o Supremo tem fixado, a partir de 2024, por exemplo, são teses com vários itens dentro da mesma tese. Isso o Supremo fez justamente para tentar evitar o que acontecia com os temas que, nesse caso, não explicavam tudo. Veja, o tema 246 afastou a transferência automática, mas não tratou do ônus da prova. E aí precisou-se de um outro tema agora, tema 1118, para resolver um outro problema, que era a distribuição do ônus na prova na reclamação trabalhista, quando se discutia contrato de terceirização da administração pública como possível responsabilidade subsidiária do poder público. Agora, o tema 1118 do Supremo, ele tem, nesse caso, 4 itens. Vamos ao item 1. No item 1, o Supremo resolve o problema do ônus da prova. O Supremo lhe diz assim, ó, não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviço contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. Se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. O Supremo precisou do tema 246 para dizer que a interpretação prática da Justiça do Trabalho estava equivocada no sentido da condenação automática do poder público pelo simples fato de existir o contrato de terceirização. E o Supremo precisou de outro tema, o tema 1118 agora, para afastar a interpretação prática da Justiça do Trabalho, no sentido de condenar o poder público nas reclamações em que se discute terceirização e sua responsabilidade, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. O Supremo precisou de 2 temas para afastar 2 interpretações práticas contrárias ao poder público na Justiça do Trabalho. Portanto, não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora, portanto, é do reclamante, o ônus de comprovar a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Opa, professor! O Supremo aqui falou que é ônus do empregado, portanto, o reclamante, comprovar o comportamento negligente. Bom, se o tema 1118 terminasse aqui, a Justiça do Trabalho ela faria uma outra interpretação prática sobre o que é comportamento negligente. Mas o Supremo não cai mais nessa. As teses fixadas nos temas do Supremo a partir de 2024, principalmente, são teses com itens. Portanto, o Supremo está dizendo aqui, ó, o que é comportamento negligente no item 2. A partir do item 2, o Supremo especifica no tema 1118 condutas da administração pública na terceirização que produzem provas relevantes nas lides trabalhistas. O Supremo agora está explicando o que é considerado como prova importante no processo trabalhista, portanto, na reclamação trabalhista acerca da comprovação da responsabilidade da administração nos contratos de terceirização, para fins de responsabilidade subsidiária, e ele começa dizendo o que é comportamento negligente. E se impede com que a Justiça do Trabalho, nesse caso, simplesmente crie uma interpretação prática do que seria comportamento negligente. O Supremo impede isso, estabelecendo a seguinte interpretação. Diz o Supremo, haverá comportamento negligente, atenção, esse comportamento negligente aqui é um conceito importante para a prova e decorre desse tema 1118, item 2, haverá comportamento negligente quando a administração permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Essa notificação pode ser enviada pelo próprio trabalhador, pelo seu sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou qualquer outro meio idôneo. Então, o que é comportamento negligente?
Quando você tem ciência inequívoca da administração de que a empresa está descumprindo suas obrigações trabalhistas, se a administração tem essa notícia e não toma efetivamente nenhum tipo de conduta, nesse caso, nós temos comportamento negligente a atrair a responsabilidade civil da administração nos contratos de terceirização a partir do recebimento dessa notificação formal. Portanto, o comportamento negligente é a inércia da administração a partir do momento em que ela toma ciência de que a empresa não está cumprindo as suas obrigações trabalhistas. O item 3 do tema 1118 trata do local de trabalho da administração, dizendo que constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6.019 de 1974. O tema, portanto, tratou da responsabilidade da administração no que diz respeito à segurança, higiene e salubridade quando ela se responsabiliza pelo local de trabalho. Atenção que isso confirma aquilo que eu te falei, a tendência do Supremo estabelecer nos temas itens, tópicos, com situações melhor explicadas e melhor estabelecidas em termos de uniformização de jurisprudência. E o item 4, que trata, nesse caso, da documentação exigida pela administração pública, a fim de que a administração possa se defender da imputação de responsabilidade civil na terceirização. O Supremo diz assim: nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir da contratada a comprovação de que tem capital social integralizado compatível com o número de empregados. Então, se a administração não exige isso e fica comprovado no processo e esse ônus é do empregado, nesse caso, ela pode sim ser responsabilizada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas no contrato de terceirização. A administração também tem que adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Então, a administração pode e deve exigir toda a documentação que comprove, nesse caso, que a empresa está pagando em dia tanto os seus trabalhadores quanto tudo aquilo que decorre dessa contratação dos trabalhadores, como os encargos sociais. A partir daí, a administração realiza o pagamento do mês posterior. Portanto, o Supremo, no tema 1118, fez o quê? Primeiro, ele afastou o ônus da administração no que diz respeito a provar a ausência da sua culpa in eligendo e in vigilando. Esse ônus é do trabalhador. Estabeleceu exatamente o conceito de comportamento negligente. O comportamento negligente é apto a ensejar a responsabilidade subsidiária da administração. Estabeleceu que a responsabilidade pela segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores no local de trabalho, quando ele é de responsabilidade da administração, essa responsabilidade também é da administração. Nós temos também, no item 4, alguns documentos que o Supremo adianta serem exigidos pela administração para que fique comprovada no processo que ela não teve culpa in eligendo, que ela não teve culpa in vigilando no que diz respeito à ausência de pagamento de verbas trabalhistas por parte da empresa contratada e, portanto, não será responsabilizada de forma subsidiária. Tenha muito cuidado, eu destrinchei aqui o tema 1118 para você entendê-lo e não vacilar nas provas. Com isso, nós respondemos exatamente como se dá eventual responsabilidade do Estado de São Paulo na reclamação trabalhista diabético, passando pela súmula 331, passando pelo tema 246 e passando agora pelo novíssimo tema 1118 do Supremo Tribunal Federal, ok? Com essa aula, espero ter te ajudado. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até os nossos próximos encontros.